Olá, eu sou a Karina Uzedo e hoje vim ensinar você a fazer a famosa necessaire de viagem chinesinha. Tá pensando em comprar uma máquina de costura? Então você precisa conhecer a Starmac. Por ser uma loja multimarcas, a Starmac tem o que há de melhor em máquinas de costura, bordado e toda a linha de máquinas industriais. Se você está em São Paulo, é bem fácil visitar a loja. Fica na rua São Caetano, número 417, na Luz. Mas se você está longe, assim como eu, você pode estar comprando através do WhatsApp do Cláudio ou da Camila, que está aparecendo aí no vídeo. E também tem a opção de comprar pelo site. Basta digitar zippermac.com.br. Lembrando que a Starmac é a revenda oficial da marca Baoyu no Brasil. Então passa lá e compra logo a sua. Essa aula é um pouco diferente porque não temos molde. Eu vou passar para vocês 6 medidas que vocês podem estar passando para o papel, para uma cartolina ou tirar na régua durante a montagem da sua peça, tá certo? Primeiro, a medida que eu tô dando é de um círculo de 40 centímetros, mas você pode aí na sua casa fazer do tamanho que você desejar. Então, a primeira medida que você vai tirar é um círculo de 40 centímetros. Nesse círculo de 40 centímetros, você vai fazer uma marcação em 5 centímetros em uma das pontas e na outra ponta 6,5 centímetros. E essa parte aqui você vai recortar uma vez no tecido, uma vez na manta e uma vez no forro. A manta que eu escolhi para fazer essa peça é uma manta R1 de 100, mas você pode usar a manta que você desejar. Para mim, a manta mais fininha, como uma R1 de 100 ou até uma R2 de 100, a peça fica melhor de fazer. Quanto ao forro, você pode escolher usar só o tecido plastificado ou até mesmo o plástico, vai ficar a seu critério. A segunda medida é da aba. Você vai fazer um retângulo de 18 centímetros por 11 centímetros. E você vai arredondar uma das bordas. Então vai ser esse aqui o molde da aba. No meu molde, eu ainda escrevo aqui em cima, na parte reta, eu coloco um tracinho no centro e coloco 2 centímetros, 2 centímetros. E aqui, para que eu não esqueça, a medida do botão, eu coloco 2,5 centímetros, tá certo? Então, essa parte da aba, você vai recortar uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no tecido ou forro, que é a parte que vai ficar embaixo, tá certo? E nessa parte aqui, que vai o botão, eu coloco entretela, termocolante. Você pode estar escolhendo, para a sua necessaire, usar ou o botão de imã, ou o botão de pressão, ou você ainda pode escolher usar o velcro. Para minha aba, eu vou usar um viés de tecido, que eu mesma fiz em casa, mas você pode escolher usar o viés que você compra, pronto. A medida do meu viés de tecido é de 4,5 centímetros por toda essa partezinha aqui, ó, por esse contorno da minha aba. Como eu escolhi usar o botão magnético para poder fazer essa minha peça, eu vou recortar aqui, olha, um pedacinho, um círculo de feltro ou de manta ou até mesmo de entretela, só para poder fazer a finalização. Então eu sempre tenho perto de mim essa rodinha aqui de feltro. Para a parte da alça, essa alcinha aqui, que é opcional, você vai usar ela ou não, aqui está a medida. Você vai fazer com a medida de 15 por 6 centímetros. E apenas uma vez que você vai recortar isso no tecido. Vamos precisar também de 2 tiras de tecido na medida de 62 por 6 centímetros. Então, essa tira aqui, nós vamos recortar 2 vezes no tecido, é para o fechamento. E vamos fechar ela usando cordão ou fita ou material que você desejar. Eu estou usando aqui um cordão acetinado e você vai precisar da medida 2 vezes 1,30 m de cada cordão desse. Então, você vai cortar 1,30 m 2 vezes. Então, aqui tem 1,30 m e aqui tem 1,30 m.
Como essa é uma necessaire muito conhecida, muito famosa no mundo todo, eu quis fazer ela do meu jeito, colocar algo diferenciado nela. Então eu coloquei aqui uma alça e também na parte de dentro eu decidi, ao invés daqueles bolsos embutidos que nós vemos na peça original, colocar uma necessaire penduradinha. E para fazer essa necessaire, eu tô usando aqui, olha, 2 tiras. Para fazer essa parte da tira, nós vamos precisar de uma partezinha de tecido apenas na medida de 18 por 5 centímetros. E também vamos usar, para prender essa parte aqui na necessaire e também na necessaire interna, olha, botões de pressão. Mas você pode decidir usar velcro. E também essa parte fica sendo opcional. E para essa necessairezinha de dentro, que é uma necessaire simples, comum, tá certo? Você vai usar a medida de 15 por 20 centímetros. Então, nessa medida de 15 por 20 centímetros, você vai recortar uma vez no tecido, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro que você escolher. A medida do zíper é 15 centímetros. E você pode estar escolhendo aqui tanto o zíper mais fino como o zíper largo. E esse aqui é todo o material que nós vamos precisar para fazer essa linda necessaire. No final dessa aula, eu vou mostrar algumas outras opções de como a gente pode também estar fazendo ela de forma diferente. Agora vamos começar o nosso passo a passo. Eu vou começar pela aba. Já fiz toda a preparação da minha peça, da parte do tecido que está com a manta, e então passei um pontinho decorativo e zigue-zague em toda a volta. Coloquei a minha etiqueta e isso fica a seu critério, onde você vai colocar a sua etiqueta. Na parte que tem tecido e entretela, eu encontro o meio e vou marcar aqui a medida de 2,5 centímetros. E essa é a parte onde eu vou colocar o meu botão imantado, mas você pode decidir usar nessa parte aqui velcro ou outro tipo de botão que você desejar. Agora, pego as duas partes aqui e vou unir antes de passar o meu viés. Depois de unir as partes, então eu vou aplicar o meu viés. Eu começo aplicando o meu viés pela parte de baixo. Então, viro ela aqui para a partezinha do botão e venho aplicando o meu viés com um pé de máquina de meio centímetro, porque eu estou usando uma máquina industrial. Se você estiver na sua casa usando uma máquina doméstica, passe aqui com costurinha de meio centímetro, como você já tem costume quando você vai aplicar um viés. Apenas lembrando para você que não tem costume de fazer o viés em casa, que ele tem a medida de 4,5 centímetro aberto, tá? E ele tá dobrado ao meio e é dessa forma aqui que eu vou pregar ele. Pregado dessa forma, aqui eu vou virar e rebater. Se você tem dificuldade de aplicar viés, uma sugestão é que você vá e leve isso aqui para assentar no ferro. Ou depois que você faz também, você assenta no ferro, você pode vir colocar clipe ou alfinete em toda a volta. E está com seu viés preparado dessa forma, passando ferro, colocando clipe, parece ser uma dica simples, mas não é. Isso aqui faz toda a diferença. Então agora é só a gente vir e passar uma costura em toda a volta para prender esse viés. Com a aba pronta, vamos fazer agora a alcinha de mão, que é opcional, como eu disse, porque você pode decidir usar ou não usar. E é bem simples, vamos pegar a medida de 15 por 6 e dobrar em 4 e passar 2 costuras. Depois é só marcar aqui o centro, fazer um pique e marcar 2 centímetros para cada lado. E então a gente vem e posiciona assim a nossa aba, na medida aqui de 2 centímetros, deixando 4 centímetros aqui, porque para mim tá um bom tamanho. Se quiser menos ou mais, fica a seu critério aí. E aqui é só prender com a costura. Vamos pegar o nosso círculo de 40 centímetros e vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar assim no meio e fazer piques aqui, 2 piques. Depois, vamos unir esse pique que nós fizemos aqui, centro com centro, e vamos fazer mais 2 piques aqui. Então, é um pique e outro pique. Então, são 4 piques para marcar os centros desse círculo.
E aí você vai ver se tiver direção de estampa, você escolhe para ver, por exemplo, olha, aqui a minha rosa ela tá mais direcionada para essa posição. Então, para mim, fica melhor que a minha aba fique aqui. Então, se não tiver, se for um floral que não tiver direção, não importa. Mas se você vê que sua estampa tem direção, aí você já posiciona a sua aba para ver onde fica melhor, tá certo? E aqui nessa parte que é a minha da frente, aqui que eu acho que tem a minha estampa direcionada, é onde eu vou colocar a outra parte do meu botão. Então, dessa parte aqui, olha, eu vou marcar 5 centímetros. 5 centímetros e vou colocar o botão. Na parte de baixo, e para isso aqui, é bom que a gente use uma régua de 60 centímetros, a de patchwork de 60 centímetros, porque aqui você vai poder posicionar a sua régua no centro do pique e você pode fazer aqui, ó, ver o centro desse círculo. Você pode até fazer um risco, se isso ficar melhor para você posicionar. E nessa partezinha aqui, que é contrária à parte do botão, então eu posiciono ela de forma bem reta, na minha placa ou na minha mesa, e aqui também encontro o centro. E essa marcação aqui é de 6,5 centímetros. Então eu venho com a minha régua em 6,5 centímetros aqui, ó, e vou fazer um traço, tá? E vou marcar aqui também o centro. Então, eu tenho aqui essa marcação de 6,5 centímetros e o centro. E é nessa partezinha aqui, olha, tá aqui meu traço, 6,5 e o centro. É nessa partezinha que eu vou posicionar minha aba. Então, eu sei que aqui tá um pique, eu fiz um pique aqui para achar o centro da minha aba e vou colocar ela aqui centralizada, onde eu fiz o tracinho, que eu sei que é o centro. Então, aqui tá o traço e ela tá em cima do meu traço. E aqui eu vou passar uma costurinha, meio centímetro, cobre a costura que eu tinha dado. Então, vou passar uma costura de meio centímetro, dando retrocesso no início e no final. E depois que eu passo essa costura aqui, eu vou virar ela assim, dessa forma. E aqui, ó, eu ajusto desse jeitinho e vou passar uma costura aqui de 1 centímetro, de 0,75, tá? Então você pode ajustar, mesmo que você esteja usando o pezinho da máquina industrial, que é de meio centímetro, você pode vir com uma régua aqui, ó. Se você não tiver esse senso de direção, fazer um tracinho, tá? O importante é que cubra, na hora da costura aqui que você for dar, ó, que cubra essa parte que você fez. Então, você vai ver que com 1 centímetro de costura aqui, vai cobrir bacana. E sendo assim, ó, fica embutidinho aqui, tá coberto, tá? É só um acabamento. Nessa outra parte aqui que nós marcamos, vamos colocar o botão. Então, aplicado aqui o botão, como o meu forro vai ser só tecido, então eu vou vir com uma cola, que pode ser uma cola pano ou uma cola permanente, e vou aplicar aqui com a cola, ó, essa partezinha que é um pedacinho de feltro. Com essa parte pronta aqui, eu vou colocar o forro aqui e vou reservar, porque nós vamos pegar agora a parte de 18 por 5 centímetros e vamos dobrar ela ao meio, dessa forma, e passar aqui uma costurinha de meio centímetro. E depois que eu passo a costura, eu viro, assento no ferro e aqui vou passar também 2 costuras retas. Depois eu vou vir aqui, dobrar assim no centro e recortar. E aqui, ó, eu dobro novamente elas assim no centro, 1 e 2 aqui. E vou marcar 1 centímetro com ela dobrada assim. Faço uma bolinha aqui no meio, olha, desse jeito aqui, ó, 1 centímetro e vou aplicar o botão de pressão aqui. E aqui eu aplico o botão, mas como é que eu aplico? Olha, eu aplico em cima da marcação que eu fiz com ele aberto. Então, como eu havia dobrado aqui, marquei 1 centímetro aqui, ó, então eu vou aplicar com ele aberto e aberto em cima da marcaçãozinha, ó, de 1 centímetro que eu fiz. Por quê? Porque na hora que a gente colocar isso aqui na nécessaire e também na nécessaire interna, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Então, não vai mostrar botão nem de um lado, nem do outro, tá? Mas isso aqui é opcional, você vai fazer da forma que você tem costume.
Aí agora vamos pegar as duas tiras de 62 centímetros e você dobra aqui, ó, mais ou menos um dedinho, 1 centímetro e meio. E você dobra aqui as 4 pontas e vai passar uma costura aqui na ponta. E vai passar essa costura, olha, nas 4 pontas, tá? Então tá aqui desse jeitinho. Então aqui ela tá com, deixa eu ver quanto que tem aqui no meu dobradinho. Menos de 1,5 cm, tá? Então um dedinho, 1 centímetro e meio. E aqui ela já está dobrada, ó, desse jeito, já está vincada no ferro, tá? Dessa forma. Aqui agora a gente vai pegar o nosso círculo de 40, que já está com pique aqui, ó. 2 piquezinhos aqui e 2 piques, um em cima e outro aqui, tá certo? Então agora aqui a gente vai posicionar. Você pode posicionar dobrando ela no meio aqui, ó, colocando ela bem centralizada aqui. E você pode ou alfinetar ou colocar clipe em toda a volta dessa bordinha aqui. Ou você pode vir e colocar ela centralizada e vir aqui, ó, do centro mesmo dessa marcação que você fez aqui, ó, bem no centrozinho e começar a sua costura por aqui. Então eu vou passar a costura bem na borda, prendendo toda essa faixa aqui. Então você vê que ela ficou aqui bem no centro e aí você vem com a outra e faz a mesma coisa. Você pode dar uma encostadinha aqui, ó, desse jeitinho mesmo aqui e começar a sua costura. Aí quando se aproxima aqui a parte da aba, a parte que tá marcada aqui, ó, o piquezinho do centro, vou fazer um risco. Então que tá aqui, ó, o centro, o que é que eu faço? Você vai vir, pode passar primeiro e depois posicionar. Ó, então aqui eu sei que é o centro, ó. Eu vou vincar aqui dessa forma, só porque, pra ver o que é que eu estou fazendo, tá? E aqui nessa parte, você vai pegar a partezinha que a gente fez aqui com o botão de pressão e você vai colocar o botão virado assim para baixo, tá? E aqui você vai centralizar ela, ó, colocar bem aqui onde você vê que é o centro, onde tá o pique, tá? E aí você vai passar a costura normal. E vai ficar dessa forma aqui, ó, costuradinha, tá vendo? Com essa partezinha aqui, ó, centralizada. Agora nós vamos pegar o forro. Aqui tá a parte da minha aba. Eu costumo deixar, ó, aqui a abertura, tá? Então minha aba tá aqui, eu deixo, ó, aqui a abertura. Você só vai posicionar esse forro aqui. Visualiza onde você quer deixar a sua abertura. Eu vou deixar aqui, sendo que a aba tá dessa forma aqui. Eu vou fazer aqui, ó, só pra você ver mais ou menos aí o tamanho da abertura. Então eu deixei aqui a abertura, um espaço confortável para poder virar. E aqui, olha, é interessante você colocar clipe em toda a volta para que fique certinho esse forro seu. E agora, para o fechamento dessa parte, eu vou, como eu estou na máquina industrial, vou passar com meio centímetro. Mas isso aqui vai ficar a seu critério, porque tanto faz você passar uma costura de meio centímetro como passar um pé de máquina, tá certo? Então é só fazer uma costura aqui em toda a volta, deixando essa parte aberta. Depois de costurada toda a volta, é só você vir e virar a sua nécessaire. E depois de virar a sua nécessaire, ela vai ficar com esse aspecto assim, ó, de caixinha de pizza, né? Aquela, parece uma pizza aberta. E aí, nós temos aqui essa parte que ficou aberta. Como eu sei que a minha costura aqui foi de meio centímetro, ou no seu, se você decidir usar um pé de máquina, você sabe que é 0,75, você vai vir e vai dobrar, e vai dobrando essa partezinha, vincando aqui, ó, e ajustando assim. Você pode fechar essa parte com pontinhos invisíveis na mão, tá certo? Pode, se você tiver o costume, mas que eu não aconselho, colar. Ou você pode alfinetar, como eu vou fazer aqui. Eu vou alfinetar e depois nós vamos passar toda a costura aqui em volta. Então, como que eu faço? Mesmo se eu fosse dar um pontinho aqui na mão, essa parte aqui da costura precisa estar bem ajustadinha, ó, aqui. Se você quiser vincar com ferro, ajuda. Então aqui eu venho, vejo se tá bem, sinto no meu dedo aqui, ó, se tá bem alinhado e coloco um alfinete. E fica dessa forma aqui, ó, todo alfinetadozinho, ó, bonitinho, um pouco espinhozinho. E aqui também tá alinhado, tá? Como eu disse, você pode fazer esses pontinhos na mão. Aí agora,
para finalizar, e mesmo se eu estivesse usando o plástico, como eu fiz na outra que eu vou mostrar no final do vídeo, seria o mesmo acabamento. Mesmo com o meu plástico aqui, eu vou fazer exatamente isso. Vou ver a medida e vou alfinetar para que ele fique rente, que eu sinta que tá rente essa parte do forro com essa parte aqui, e vou passar agora uma costura aqui em toda a volta e bem na borda. E na hora de passar a costura, essa partezinha aqui, ó, ela vai ficar assim pra cima, então a costura vai ser passada aqui. Lembra que na hora que tem a aba aqui, ó, de colocar a aba pra baixo, pra dentro. Não precisei tirar os alfinetes para costurar porque eu coloquei eles todos retinhos aqui, mas isso aqui fica a seu critério, você conhece o funcionamento da sua máquina, tá? Então aqui, ao passo que você dá esse acabamento aqui para fechar em cima, você também dá todo o acabamento aqui embaixo, ó, então fica costuradinho assim. Lembra de não costurar a aba, tá? A aba fica para baixo, tá? E aqui fica dessa forma. E agora, antes de passar o cordão, vamos montar a nécessaire. Então, como esta aqui é uma nécessaire simples, muito comum, o passo a passo dela é muito simples, é feito como uma nécessaire normal. A única diferença vai ser essa abinha aqui, ó, que a gente vai colocar, e como se fosse uma alça, uma abinha, que tem o botãozinho, porque ela vai ficar encaixada dentro da outra nécessaire. E a posição, você vai dobrar aqui ao meio, visualiza aqui onde é o centro, onde você quer. Eu coloco no centro, você pode colocar onde você desejar. E a posição que você vai colocar é com o botão voltado para cima. Então aqui, a única informação que é diferentezinha nessa nécessaire é isso aqui. Então vamos passar e montar a nécessaire como fazemos normalmente. Então com ela presa, agora nós vamos colocar o zíper e o forro. Coloco o zíper aqui dos dois lados, ó, desse jeitinho. E aqui eu vou posicionar o meu forro e vou passar de novo as costuras retas. Levo aqui, ó, para aplicar o cursor. Aí com o cursor aplicado até a metade eu venho aqui e viro ela dessa forma aqui. A gente vira, então fica aqui forro para um lado e manta e tecido para o outro. Isso aqui é muito simples, é a nécessaire do jeito mais simples de se fazer. E aqui eu vou passar uma costura reta aqui, a outra até aqui, deixando a abertura aqui. Deixando essa aberturinha aqui, então é por aqui que eu vou virar. E essa parte que ficou aberta eu coloco para dentro e você é que sabe como vai finalizar, se você quer dar pontinhos à mão, se você vai passar uma costura, como eu vou passar aqui bem rente. E dessa forma, ó, temos uma nécessaire simples para poder colocar aqui. Então, ó, essa parte fica lisinha assim e essa partezinha, ó, encaixa aqui e você tem esse acabamento, tá certo? Aqui agora eu uso um passa-fitas para poder passar o meu cordão. E aqui tem 1,30 m de cordão, é uma sugestão. E eu vou prender, ó, aqui no meu passa-fitas. E é muito simples passar esse cordão agora para finalizar a nécessaire. Então vamos começar por um lado. Sendo que você começou por aqui, você ainda tem que continuar para que encontre com a outra ponta que você começou, tá? Então não se confunda, não é para passar um para cá, pelo menos nessa aqui que eu estou fazendo não, tá certo? Então aqui você continua e ela vai encontrar, ó, com a partezinha que você começou. Aqui eu solto. Então, em uma parte você vai ver cordão aqui e a outra, ó, tá ele passadinho assim, tá bom? E aqui eu trago até aqui, ó, e dou um nó bem aqui na pontinha, tá certo? Desse jeito. Eu dou apenas aqui um nó, eu não tô usando nenhuma outra coisinha aqui para poder finalizar, mas você pode usar se você desejar, ó. Outras coisinhas você pode colocar uma conta aqui, uma miçanga, alguma coisa que você tenha, até aquele puxador que a gente usa normalmente para puxar os cordões, o que você desejar. Esse acabamento aqui é você que vai dar, tá certo? Eu tô fazendo apenas com um nó, então eu fiz aqui com um nó. E se colocamos esse aqui desse lado, então agora nós vamos começar a enfiar por esse lado aqui.
Então percebemos que aqui já tem um lado com cordão e aqui, ó, onde começamos do outro lado e finalizamos também esse outro lado aqui com nó. E aqui tá finalizada a necessaire. E aqui, ó, pra fechar ela, eu sempre coloco algo dentro dela, dessa forma aqui, ó, que fique altinho, pode ser uma manta, o que você desejar. Eu só coloco aqui pra poder ir puxando, ó, e dando o formato, tá? Então aqui, ó, eu venho dessa forma e você vai ajustando ela aqui, ó, colocando pra cima, assim. Só coloco algo dentro para que ela tome a forma mais fácil. Só que isso aqui é só uma coisa, é uma sugestão do que eu faço, tá? E aqui, ó, ela fecha toda desse jeito. E aqui tem pessoas que costumam colocar para dentro. Como é que eu faço? Como é que eu finalizo a minha peça? Eu venho, na hora de passar, é bom encher mais, deixar que ela fique bem redonda para você passar ferro, apresentar para sua cliente na foto. Mas aqui, como que eu faço com as minhas? Eu pego aqui, desse jeito, e dou um laço aqui. Então ela fica fácil de abrir e eu não preciso estar colocando para cima. Além do que, esse lacinho mostrando também é um detalhe, é um charme a mais, olha, na necessaire. E aqui ela vai ficar desse jeitinho, toda bonitinha. E agora eu vou mostrar para vocês sugestões de como eu fiz outras. E aqui está a nossa necessaire pronta. Eu dei a medida do círculo de 40 centímetros, mas você pode fazer no tamanho que você desejar. Também você pode estar usando, como eu já expliquei aqui na aula, o forro para fazer assim em tecido ou... Vou mostrar aqui as outras sugestões, usando o forro plástico, aqui um plástico branco comum, ou você pode também, testei aqui, olha, a outra, usando o contact, então tá aqui, ó, um contact no tecido, tá? Também ficou bacana. Não testei com o Teflon, para ficar térmica, mas se você quiser, é uma opção também. Coloquei nessa aqui bolsinhos, olha, e para que ela ficasse com esses bolsinhos aqui, ó, que também pode ser bolsinho plástico, é só uma sugestão, o que eu fiz? Eu fiz aqui 2 círculos, ó, em tecido, e vim aqui e passei costurinhas, ó, fazendo bolsa aqui no meio um círculo, então, ó, desse jeito eu tenho bolsinhos aqui, só que eu achei até que ficou desnecessário. Então eu decidi fazer sem esses bolsinhos e ficou bem melhor. Então vai seguir da criatividade do seu trabalho, que você pode fazer com a necessaire ou sem. E você pode também fazer, ó, com ou sem a aba, vai ficar a critério do seu trabalho. Agora é com você, abuse da sua criatividade. Se quiser ver outras fotos dessas peças, me segue lá no meu Instagram, que é @cauzeda. Não deixe também de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você gostou dessa aula, que tal visitar meu site de aulas, carinauzeda.com.br. Eu espero que essa peça seja um sucesso aí no seu ateliê, da mesma forma que ela é no meu. Vou deixar uma beijoca e te espero aqui nos próximos vídeos.